nessa noite, né? Então, pessoal, vamos iniciar. Gente, antes de começar a exposição do assunto, tem sempre aqueles avisos que a gente passa para vocês, né? O aviso mais importante é em relação à questão das provas de vocês. As provas de vocês, conforme o e-mail que eu recebi da coordenação ontem, vai ser no período de 29/3 a 9 de abril. Então, aí eu confirmo a data que está prevista no cronograma. Deixa eu abrir aqui o cronograma. O cronograma. Porque, se eu não me engano, ficou para o dia 5. Mas eu vou confirmar, viu? Décimo noturno. Então, pessoal, deixa eu ver aqui o que tem. Certo, Luiz, eu estou permitindo aqui, viu? Eu não sei o que foi isso. Mas permite, eu escuto um barulhinho. Pam, pam. Não sei se vocês escutam. Então, eu permito aqui. Obrigado. Sim, eu estou abrindo o cronograma aqui para confirmar com vocês a data. Então, pode deixar, eu estou de olho. Eu não sei não o que foi isso. Oh, por exemplo, chegou um agora. Micaela. Professor, Boa noite. Rosilene falando. Boa noite, Rosilene. Professor, eu quero tirar uma dúvida com o senhor sobre a atividade que o senhor passou, a reflexão sobre políticas de segurança pública, que é do artigo Sim. científico. Aí, a questão 3, eu acho que, assim, eu encontrei duas respostas. Eu vou dar uma olhada, viu, Rosilene? Aí, quando eu finalizei, aí a minha nota ficou com um ponto a menos. Eu gostaria que o senhor verificasse e desse um feedback, apesar de que eu já concluí a atividade e enviei. Certo, se eu entender que a questão realmente tiver dúbia, Uhum. a gente pode atribuir um ponto a mais, entendeu? Um ponto a mais não, um décimo, que no caso é um décimo cada Décimo, questão. isso. Isso. Tá certo. Tá bem. Obrigada, professor. Você lembra o conteúdo da questão? Era a questão 3. Não, mas a ordem. É porque o senhor colocou lá vários parágrafos para marcar qual era o correto em relação ao seu artigo científico. Certo, tem E várias terminou questões sobre assim. isso. Me dê o conteúdo dela para olhar, porque a ordem, o muda mistura, entendeu? Paradoxalmente, após a divulgação, aí eu pulei uma parte. Entre as medidas sugeridas estão a desmilitarização das políticas militares estaduais, revogação da Lei de Segurança Nacional, extinção da Justiça Militar Estadual e realização de audiências de custódia, entre outras. Aí, a minha resposta, eu coloquei desmilitarização das políticas militares estaduais. Só que a resposta que o Ah, senhor... não, tá errado. Sabe por que tá errado, Rosilene? Porque é o seguinte, olha, entre as recomendações, deixa eu mostrar para você, eu achei a questão. No caso aqui, também está aparecendo para mim como a terceira. Deixa eu lhe mostrar aqui, que aí já tira a dúvida das pessoas que estiverem. Ah, deixa eu olhar quem é. Espera ainda, eu vou aprovar. Permitir, cadê? Ela permitir. Perfeito. Sim, deixa eu mostrar, porque Tainara, inclusive, que estava pedindo para participar, só que aí caiu.
Se alguém tiver contato com Tainara, pode pedir para ela, deixa eu ver, para ela tentar de novo, viu? Porque na hora que eu estava aqui para aparecer a guia, aí decaiu o link dela. Pronto. Já estão vendo aí? Já dá para ver? Rosilene, já dá para ver? Pronto, agora acerto. Pronto. Dá, professor, estou conseguindo ver. Perfeito. Aí está o seguinte: entre as recomendações de reformas institucionais, não sei o que é que está hoje que está pedindo isso. Tanto. Pronto. Entre as recomendações de reformas institucionais na área de segurança pública no Brasil, sugeridas no relatório da Comissão da Verdade, assinale a alternativa correta sobre qual foi adotada pelo Estado brasileiro. Ou seja, todas são recomendações, somente uma foi adotada. E não foi desmilitarização das polícias militares. Por quê? Motivo bem simples. Alguma polícia militar foi desmilitarizada? Não. Então, quer dizer, o Estado brasileiro não adotou, entendeu? Aí, no caso, seria a opção de que qual foi a única que o Estado brasileiro adotou. Todas são. Que seria a realização da audiência de custódia. Foi a única que o Estado brasileiro adotou. Porque o Estado brasileiro não adotou a revogação da Lei de Segurança Nacional. Inclusive, a Lei de Segurança Nacional foi usada contra aquele deputado bolsonarista que estava xingando o STF, foi usado também contra o youtuber Felipe Neto, né? Que é uma norma da época da ditadura. A realização de audiência de custódia, todos vocês sabem, ela vem sendo realizada. Desmilitarização das polícias militares estaduais de jeito nenhum. Né? Inclusive é um palavrão se você falar isso. Eu sou a favor. E, por último, a extinção da Justiça Militar Estadual também não foi feito. Entendeu, Rosilene? Entendi, professor. Realmente eu não interpretei a questão. Porque nesse caso seria a única medida sugerida que o Estado brasileiro adotou. Aí você acha que confundiu porque você disse, não, quais foram as que o relatório recomendou, né? Exatamente. O relatório recomendou todas essas. Certo. Mas o Estado brasileiro só adotou a audiência de custódia. Pronto, obrigado. Perfeito, gente. Nada. Boa noite, Tainara. Pronto, perfeito. Você conseguiu entrar, tinha uma hora que você estava pedindo, mas eu estava mostrando aqui essa questão, que a Rosilene estava na dúvida, e em relação a esse se complementar. Sim, pessoal. Vamos lá. Por nada. Eu não sei o que está havendo hoje que muitos alunos estão pedindo por exemplo, agora, toda vez que eu escuto um barulhinho assim é porque alguém está pedindo para entrar. Não sei o que foi isso. Vou até olhar nas configurações aqui. Pronto. Não sei o que está havendo, não. Depois eu vou olhar aqui. Porque é o seguinte, geralmente só é do Meet, não, Alcindo, é do Meet, sim. Mas geralmente só pede autorização quando você está usando um e-mail que não seja um e-mail institucional da ACES. Por exemplo, seja um Gmail comum. Aí ele pede autorização. Pode ser Alcindo, então é um bug das contas da ACES, entendeu? Aqui. Que tá todo mundo, eu estou recebendo, ó, agora Carlos, antes Wanderson. É um bug das contas aqui da Acesso. Porque, como eu disse, normalmente ele só pede autorização, por exemplo, se um de vocês entrar no Gmail particular. Porque vocês sabem que todos os e-mails institucionais da Acesso são Gmails, né? Aí é um convênio que a instituição tem com o Google. Se é um e-mail particular da Acesso, inclusive, quando é reunião de coordenação, com a coordenação das coisas, você leva, se for professor para entrar com conta particular, leva bronca. Né? Não, é para entrar com o Gmail da instituição para ficar registrado que você está presente na reunião, não é para entrar com particular, não. Aí, hoje, eu não sei o que está havendo aí, não. Como o Alcindo disse, deve ser um bug aí do sistema da Google. Né? Não, Damiana, fique. Aluno pode ficar. Quem não deve entrar com conta particular é professor, entendeu? Pode ficar, não tem problema, não. Porque aí a gente é funcionário, entendeu?
Ah, e também, claro, se fosse o momento de vocês fazerem uma prova, alguma coisa assim formal, mas para assistir a aula expositiva, não tem problema. Tá com problema de áudio, não? Vocês não estão me escutando direito? Ah, Damiana, tá certo. Não, se for problema de áudio, tá certo. Agora, pela questão do registro, não. Como eu disse, isso é coisa para funcionário, ou então no dia, se você estiver fazendo alguma prova, alguma coisa assim, aí entra só com a conta adicional. Sim, gente, pronto. Deixa eu voltar para a questão da prova, para falar da questão da prova. A prova de vocês, como eu estou dizendo, as provas, a coordenação confirmou que vão ser do dia 29 de março até o dia 9 de abril. A prova da turma de vocês está marcada para o dia 6 de abril, perfeito, confirmo, viu? Está confirmada a prova de vocês para o dia 6 de abril. Como é que vai ser a prova? A prova, cada ponto, 1, 2, 3 e 4, vai ter um tema dissertativo para vocês fazerem uma dissertação de 15 a 25 linhas, tá? E aí, vocês vão escolher o tema que vocês querem para dissertar, tá? Não é todo o assunto, é alguma delimitação que aí eu nem fiz a prova, vou fazer semana que vem. Então, eu vou dar um assunto delimitado, mas aí eu faço uma revisão, que dia? No dia. No dia 30. No dia 30 eu faço uma revisão. Vou, Micaela, vou fazer uma prova com amor, com certeza. Agora, de antemão, aí eu já chamo a atenção o seguinte, eu vou disponibilizar a prova de vocês. Perfeito, Juliana, pode escrever aqui ou falar. Eu vou deixar a prova de vocês uma semana de antecedência para vocês fazerem as dissertações, tá? Lembrando, dissertação tem que ser feita com a sua própria linguagem, não pode usar citação direta nem da legislação, tem que ser só é admissível a citação indireta e tem que ser escrito com as palavras de vocês, tá? Não emprestem dissertação para os colegas de jeito nenhum. Os colegas assim, fulano, mande a sua para eu ver? Não. Por quê? Porque se tiver copiada total ou parcialmente, eu vou dar um belo corte na nota total ou parcial também, tá? Então tenham cuidado com isso. Não emprestem a prova de vocês para os colegas. Até porque dissertação é uma coisa que tem que ser feita com a redação pessoal de cada um. Quer ajudar o colega? Perfeito. Dê uma sugestão de bibliografia, passe o material para o colega, mas não empreste de jeito nenhum a prova de vocês, sendo uma prova dissertativa, tá? Não, fulano, eu quero ver como é que você fez para eu ter uma ideia. Não caia nessa. Por quê? Porque eu vou deixar uma semana a prova, e aí, pelo tempo que eu vou deixar para vocês fazerem uma prova de 15 a 25 linhas, pode ter certeza que a correção vai ser com cuidado, com carinho e com cuidado, né, que nem Micaela estava falando. Juliana, confirmo a semana de aula invertida. Confirmo. Não, esse semestre esse semestre já está pré-definido. Vai ter a semana de estudos dirigidos semana que vem. Inclusive, vocês têm que entregar, quem ainda não fez, que eu sei que muitos já fizeram, né? Os exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 3 e 4. Para entregar até semana que vem, até terça-feira da semana que vem, tá? Entreguem. O exercício complementar, que eu estava mostrando aqui, tirando a dúvida de Rosilene, vocês podem fazer até o dia 1º de abril. Esse exercício complementar, principalmente quem se matriculou depois, tem que fazer para a gente poder abonar as faltas de fevereiro. Quem se matriculou no final de fevereiro, comecinho de março, as faltas de fevereiro vão ser totalmente abonadas. A partir de março, só o excesso, né? Que seria o excesso aqui, seria 8 faltas. Para quem está desde o começo, abono o excesso, né? Sim, Raquel, só citação indireta. Citação indireta, ou seja, aquela que você escreve com as suas palavras o que o autor disse, o que a legislação disse, tá? Na prova. Não, Letícia, vão ser 4 questões. Não, aliás, não são questões, são temas dissertativos, tá? Não escolhe 2, só escolhe uma. Responde 15 a 25 linhas, responde pelo Moodle.
E aí, lembrando, só é uma resposta. Agora eu vou deixar uma semana para vocês fazerem a dissertação. São dissertações, entendeu? São temas de dissertações que vocês têm que fazer. Aí escolhe um tema só. Eu vou deixar esse tema. Eu vou fazer semana que vem, na minha semana de estudos individualizados, né? Eu vou deixar dia 30 para vocês entregarem até o dia 6. É individual, cada um faz sua dissertação. Como eu disse aqui, só cabe citação indireta. Citação direta nem da legislação, tá? Nem da legislação. E também, como eu disse, tenham muito cuidado, não emprestem sua prova dissertativa, porque dissertação é uma coisa que tem que ser feita com a sua linguagem, não empreste para colega. Porque tem colega que só muda uma ou outra palavra, muda o começo e envia. E aí, como eu vou dar um tempo mais do que suficiente para vocês fazerem, aí eu vou corrigir também com todo carinho, né? Haverá redução parcial ou total da nota. Então, tenham cuidado com isso. Os temas não vão ser temas, assim, difíceis, vão ser temas mais amplos, mas, por outro lado, a correção vai ser criteriosa. O que é que eu quero que vocês façam? Que façam uma dissertação mesmo, como se fosse fazer para o Enem, por exemplo, mas dentro daquele tema, tá? Que eu der. Aí vocês escolhem. Pronto. Só basta fazer de um tema. Escolhe e responde 15 a 25 linhas. Eu vou dar a formatação, né, para vocês fazerem. Só encaminhe pelo Moodle, tá? Em formato exclusivo PDF ou Word. Aliás, em formato Word ou PDF. Exclusivo não. Exclusivo dos dois, né? Não exclusivo um. Certo, alguma pergunta sobre prova? Na próxima aula, eu dou umas dicas. Pronto, a próxima aula eu já vou estar daqui a 15 dias, né? Semana que vem é a minha semana de estudos individualizados. Quem não fez os exercícios vai entregar. E semana que vem tem essa questão da semana de estudos individuais minha, né? Que eu coloquei todas as minhas atividades. Aliás, quais seus professores estão fazendo isso, que é até bom. Inclusive, eu tenho que ver se eu termino um artigo para mandar para um congresso do Comped. Né? Tem o congresso do Comped agora no meio do ano, aí tem que mandar até o dia 5 de abril. Aí, semana que vem, eu vou estar trabalhando nisso. No final de semana, eu vou repassar, vou fazer também a prova de vocês durante a semana. E vou repassar as atividades, na medida que vocês forem fazendo, né? Pronto, gente. Mais alguma pergunta? Então, provas de 29 de março a 4 de abril. A prova de vocês para ser entregue no dia 6 de abril. Pronto. Sim, vamos lá. Onde é que a gente parou? Não sei se alguém lembra. Deixa eu olhar aqui. Eu sei que eu acho que a gente estava no ponto 4, não é isso? Acho que no comecinho do ponto 4. Deixa eu dar uma olhada. Estou aqui conferindo, gente, onde é que parou a aula. Perfeito, agora eu descobri. Olha, a turma de vocês está bem adiantada, viu? Porque hoje, pelo cronograma, era para a gente, hoje, dia 16, né? Era para a gente fazer o encerramento do ponto 3 e o início do ponto 4. Pelo que eu estou vendo, eu vou encerrar o ponto 4. Pronto, mas perfeito. Semana que vem não, daqui a 15 dias, né?
eu passo a prova e faço uma revisão explicando o que é que eu quero, dando as dicas de como responder a prova. E você. Eita, minha cachorrinha, eu tenho duas cachorrinhas aqui, desculpa aí, gente, eu tenho duas cachorrinhas. Né? Aí, inclusive, eu prefiro, apesar de falar com máscara ser mais cansativo, eu prefiro tá falando com máscara, porque vocês sabem, em casa tem menino, tem cachorro, tem duas cachorrinhas, no caso, né? Porque aí eu diz, não, perfeito, perfeito, eu já achei, Juliana, eu já achei aqui, viu? Eu estava revisando justamente nesse horário, eu estava revisando. Então, gente, eu prefiro estar, mesmo sendo, porque eu já acostumei a dar aula de máscara, né? No começo é bem cansativo falar de máscara, mas agora já está acostumado. Só que, como vocês sabem, a gente está com essas restrições aí e não pode transmitir de lá, né? E agora, enfim, vamos ter paciência, fé e esperança que a gente consiga superar esses momentos, né? Mas, enfim, tá transmitindo de casa tem esses problemas. Cachorro, menino, barulho. Mas não é bravo, não. É um poodle, é uma mestiça de poodle e uma pincher. São duas cachorrinhas que eu tenho aqui. Aliás, a pincher acho que é a mais brava, né? Que pincher é um cachorro bravo. Ave Maria. Pronto, gente, vamos lá. Não, tranquilo, Oswaldo, obrigado. Também tem o lado bom de transmitir na saída que eu não preciso lavar a louça, né? Quando terminar aqui, tem que lavar a louça. Esse é o lado ruim, né? Mas eu fiz o jantar, gente, hoje. Né? Ainda tem que lavar a louça. Exatamente. Quando tá lá, tem a desculpa. Ah, não, né? Não tá em casa, vai demorar para chegar. Obrigado, Rosilene. Mas é aquela coisa, hoje em dia é obrigação, né? Do mesmo jeito que hoje em dia é praticamente impossível você ter uma esposa que não trabalhe, mesmo por melhores que sejam as condições financeiras, todo mundo tem que trabalhar, do mesmo jeito que as pessoas têm que ajudar também em tarefas domésticas. Isso faz parte, né? Não é isso? Não é os dois lados da questão? Porque, e aí, antigamente tinha essa questão, não, o homem trabalha fora e, em compensação, o homem não faz nenhum serviço doméstico. Hoje em dia, do mesmo jeito, não dá para a mulher mais trabalhar em casa, porque o custo de vida hoje é muito complicado e a própria mulher quer independência, né? E, ao mesmo tempo, tem que se dividir tarefas domésticas. Então, faz parte da vida, né? Reparem que o mundo antigamente tinha os papéis mais delimitados, né? Hoje em dia, não. E eu não estou dizendo que isso é ruim, não. É a realidade, né? Por exemplo, só para encerrar esse assunto, Lava Mãe no Chico, tá certo, Oswaldo, é isso aí. Por exemplo, uma coisa, a minha esposa acha que gosta mais de dirigir do que eu. Eu dirijo e tal, mas ela gosta muito de dirigir. Por exemplo, eu acharia complicado se só eu dirigisse, aí, por exemplo, uma hora que ela quer ir na casa da mãe, de uma amiga, eu tenho que levar, né? Então, é complicado. É bom isso aí. Por exemplo, no período, antes da pandemia, né? Minha esposa adora praia. Eu, por mim, só vou na praia uma vez na vida.
Acho que eu tinha ido em 2016, para você ter ideia. A última vez que eu fui na praia foi em 2020, antes da pandemia. Antes eu tinha ido em 2016. Aí minha esposa praticamente, como acontece com o pessoal aqui do Agreste, todas as férias quer ir para a praia. Aí, se não dirigisse, primeiro, ela tinha o carro dela, mas mesmo quando não tinha o carro dela, quando ela não estava trabalhando, aí ela pegava e ia, pronto, com a família dela, tranquilo, dirige, né? Eu não gosto de praia. Outra coisa, quer ir para casa da sogra? Aí eu digo, não, vá, pega o carro, vai-te embora. E isso é positivo, essa perspectiva, né? Bom, gente, mas vamos prosseguindo aqui, que a gente vai terminar o assunto do ponto 4. Eu vou falar também de alguns elementos de conexão, teorias de qualificação, vou mostrar alguns que tem nos exercícios. Aliás, o exercício eu vou comentar semana que vem, mas eu vou mostrar ainda algumas coisas. Então, vamos começar a apresentar aqui. Ponto 4, elementos de conexão. Então, vamos encerrar esse assunto. A maioria dos problemas de direito internacional privado são solucionados pelas conexões centradas na pessoa, que geram a primazia de dois fatores: o domicílio ou a nacionalidade. Pronto. A maioria dos problemas de direito internacional privado ou das questões de direito internacional privado são reguladas por isso, ou pelo domicílio ou pela nacionalidade. Aí varia de acordo com o país, ou às vezes de acordo com o continente. Por exemplo, acho que na aula passada eu falei que no continente americano, sucessões por força do Código Bustamante, que é um tratado de direito internacional privado, Convenção Interamericana sobre Direito Internacional Privado, geralmente aqui a sucessão segue a lei do domicílio do de cujus. E isso pode ser dos Estados Unidos até o Brasil, por exemplo, e outros países. Já os países europeus tendem a seguir a nacionalidade. Outra questão também, capacidade da pessoa aqui no continente americano é definida pelo domicílio. Então, você é capaz, incapaz, pode ser interditado ou não, de acordo com as normas do seu país de domicílio, não importa a tua nacionalidade. Já os países europeus tendem a colocar a capacidade a ser definida pela nacionalidade da pessoa. Mas, enfim, e percebam o seguinte, eles são da mesma categoria, ou seja, é um elemento de conexão pessoal. Por quê? Porque diz respeito à pessoa, né? O domicílio de uma pessoa, a nacionalidade de uma pessoa. E, às vezes, até nas provas, tem gente que confunde, pensa que domicílio é real. Não, não é real. Por que que não é real? Por um motivo bem simples. Você pode estar domiciliado numa propriedade que não é sua. Inclusive, como é o meu caso, que mora de aluguel, né? Aqui. Então, eu tenho domicílio aqui em Caruaru. Não tenho a casa, a propriedade da casa, né? Então, domicílio aí é pessoal. Domicílio independe da propriedade. O domicílio, como eu falei, é o elemento de conexão predominante no direito internacional privado, sendo adotado no Brasil e nos países da América Latina e Estados Unidos também. Foi defendida por Teixeira de Freitas, né, que é um dos maiores percursores do ensino de direito internacional privado, né, era professor baiano. E pode existir pluralidade ou ausência de domicílios. A ausência de domicílio é chamada adômide. Às vezes, quando há uma pluralidade, pode-se escolher um principal para definir, né? Aí se avalia o caso concreto. A conexão por nacionalidade, ela é definida pela Lex Fori, que é a lei do foro, né? A lei do juiz. Mesmo os apátridas podem usar, né, pela última nacionalidade, o domicílio, ou mesmo a Lex Fori. E esse elemento é usado pela maioria dos países europeus em outros continentes. Então, no caso da nacionalidade, os europeus tendem a usar bastante, se vocês pegarem a legislação alemã, italiana, francesa, vocês vão ver que a nacionalidade é muito usada como critério de direito internacional privado. Mesmo quem não tem, que são chamados apátridas, pode ir pela última nacionalidade, aí nesse caso pula pelo domicílio, percebo que aí seria a alternativa, né? A princípio seria nacionalidade, mas se não tiver, você pode pular para o domicílio.
ou a lex fori, que seria o caso da lei do juiz que julga a causa, como vocês lembram. Conexão real é a conexão aplicada aos imóveis, né, que segue o princípio lex rei citae, ou seja, a lei do lugar onde a coisa está situada, é aceita quase universalmente. No Brasil, é adotada no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, LINDB. Gente, praticamente, como eu já disse a vocês, todos os países que eu conheço a legislação, eles adotam para imóveis o princípio da conexão real, ou seja, a lei do lugar em que a coisa estiver situada. Lex rei citae, o cite, né? Depende da pronúncia, eu não sou latinista. Então, gente, nesse caso, não tem nenhuma exceção que eu conheço. Pode ser que exista, porque também eu não estudei a legislação da maioria eu não estudei a legislação de todos os países do mundo. Mas vamos dizer que entre os países europeus, aí você junta Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, o Reino Unido também, né? Todos, aqui da América, basicamente os países vizinhos, Brasil, Uruguai, Paraguai, Peru, Chile, Estados Unidos, pronto. Esses da África, inclusive, vários, né? Principalmente, pronto, Argélia, Cabo Verde, as colônias dos países europeus, né? Todos adotam esse princípio, ou seja, imóvel é regido pela lei do país em que ele estiver situado. Não conheço exceção. Se vocês acharem, os autores dizem que é quase universal, mas também eu não encontrei até agora algum autor que eu me lembro que falasse de uma exceção sobre esse princípio, tá? Então é isso. E aqueles países que, como eu disse aqui, os empresários brasileiros costumam, principalmente os empresários, né? Claro, não pode ser só empresário, mas a maioria que adquirem imóveis no exterior. Ah, pode ser fazendeiro também. Pronto, os 4 países que brasileiros têm mais imóveis, que seria Estados Unidos, no caso, principalmente o estado da Flórida, Portugal, Uruguai, Paraguai. No Paraguai, gente, a maioria dos que adquirem são fazendeiros, sabe? Inclusive, tem muito produtor de soja que também tem. Os maiores produtores de soja no Paraguai, que hoje vocês sabem que é a grande commodity que exportação de produto agrícola é a soja, né? Que aí é exportada a maioria para a China, né? E a maioria dos fazendeiros dos fazendeiros que plantam soja no Paraguai são brasileiros que compraram terra. A terra no Paraguai é relativamente barata e de lá eles exportam. Então, se rege tudinho aí pelo princípio, nesses 4 países, e aí eu conheço a legislação nesse aspecto desses 4 países, que brasileiros mais têm propriedades, né, seja propriedade urbana ou rural. No Uruguai também tem muito brasileiro que tem fazenda, principalmente gado. Eu acho que vocês sabem. E até os uruguaios falam, né? O país tem 3 milhões de habitantes e 10 cabeças de gado. E 10 milhões de cabeças de gado. Tem 3 vezes mais tem 3 vezes mais gado do que pessoas. Então, no Uruguai. Mas, assim, muitos são... pronto. Em Punta del Este tem uma mansão linda do dono da Grendene, né? Inclusive, os guias lá falam, isso aqui é de um brasileiro. É o dono... Aí fala o nome, né? Aí você sabe quem é? Não. É o dono da Grendene. Aí você sabe que é? Ah, sim, faz calçado. Beleza, é gaúcho, né? Ele tem uma casa de veraneio, uma mansão em Punta del Este, não sei quantos milhões. Então, o Uruguai tem muito brasileiro por casa de veraneio e tal, ou fazenda de gado, né? Estados Unidos e Portugal, como vocês sabem, é mais a questão de imóveis urbanos, apartamentos, né? Mansões, alguns, mas principalmente apartamentos, nas principais cidades, né? No caso dos Estados Unidos é mais Miami, mas Portugal é principalmente a região do Porto ou Lisboa.
Pronto, então, nesses 4 países, todos são regidos pelo princípio da lex rei citae. Inclusive, na Flórida, eu destaco que o pessoal fala que essa questão de cobrar imposto pesado é coisa de comunista. Na Flórida, gente, o imposto de transmissão causa mortes de um apartamento, por exemplo, é 40%. Por isso que muitos brasileiros que compram imóveis na região de Miami, eles colocam o imóvel em nome de alguma empresa, sabe? Que é para poder escapar do imposto de transmissão causa e mortes. Imagine, 40% a lapada você leva. Muitos abrem até offshore só para isso, comprar um apartamento. Mas, por exemplo, se for um apartamento de $1 milhão, você tem que pagar $400 mil só para o governo do estado, né, da Flórida. Sim, mas voltando aqui. As conexões voluntárias se referem ao lugar da execução do contrato, adotada pela maioria das legislações, e seu emprego é muito antigo, remetendo a Bartolo no século XIV, usado especialmente no caso de negligência e mora. Porém, além das conexões voluntárias em relação ao lugar da execução, porque as partes podem escolher o lugar da execução, existe a questão da autonomia da vontade. E o direito internacional privado, ele reconhece a autonomia da vontade como elemento de conexão proposto pelo francês Dumoulin no século XVI, ou seja, uns 500 anos atrás. Gente, essa questão de autonomia da vontade no direito internacional privado, e percebam que, inclusive, Mauzuoli fala muito sobre isso, né? Tem muita norma da LINDB que acabou caindo em desuso. Por exemplo, a LINDB, para os contratos, ela define o lugar de assinatura do contrato como o lugar competente. Só que, quando há direito disponível, principalmente em transações empresariais, por exemplo, contratos de importação e exportação de produtos, aí, não havendo partícipo suficiente, se permite a autonomia da vontade, né? Hoje é dominante na doutrina e na jurisprudência brasileira. Então, acaba tendo essa perspectiva de que realmente se segue a autonomia da vontade, e aí, nesses casos, muitas vezes não é seguido nem norma de algum Estado, é aplicado norma da ICC, que é a Câmara Internacional do Comércio, que é aquela que tem aquelas cláusulas incotermes, que eu acho que vocês nunca estudaram. Interessante, na minha época eu estudei cláusulas incotermes. Vocês não estudaram cláusulas incotermes, né? Então, essas cláusulas incotermes, elas são cláusulas que são definidas por uma Câmara de Comércio Internacional. Repara que não são normas estatais. E essa Câmara de Comércio Internacional, ela tem câmaras de arbitragem, ela tem contratos padrões, e boa parte do comércio internacional segue as normas que ela estabelece, com base no princípio da autonomia da vontade, né? Mas lembrando que aí é direito disponível e não há parte hipossuficiente. Embora limitada por normas imperativas, né? Geralmente são normas imperativas quando há questão de hipossuficiente ou interesse público, né? A autonomia da vontade é usada em leis internas e convenções internacionais, especialmente no tocante a obrigações contratuais em regimes de bens no casamento. E, como eu disse, tem casos que são aplicados normas e instituições que não são estatais, que são as câmaras de comércio internacional, que são associações, são ONGs, né? E que reúnem empresários do mundo inteiro. A cláusula da autonomia da vontade, ela requer cautela no Brasil, uma vez que os tribunais geralmente não aceitam entendimento doutrinário favorável à sua utilização, em virtude da lei de introdução às normas. Porém, isso tem mudado bastante, como o próprio Mauzuoli assinala, né? À medida que você tem uma geração de juízes que vai tendo uma perspectiva mais aberta, então, como eu disse aqui, eles permitem a aplicação da autonomia da vontade. E outra, como muitas vezes acaba sendo resolvida através de arbitragem,
aí vocês sabem que na arbitragem é mais fácil para as partes escolherem a norma aplicável numa situação dessa, em que há direito disponível, né, e que não haja parte suficiente, como numa relação de comércio internacional. Tá aqui as referências, né, o livro do Floresval Delommo, que na minha opinião é mais completo, o livro do Jacob Dollinger, atualizado pela professora Carmen Tibúrcio, também é um livro muito bom, ele é melhor para a primeira unidade, viu? E temos o livro do Mauzuoli, né, que é bom, mas não chega a ser excelente como o livro dele de público. Deixa eu olhar se vocês têm alguma pergunta. Podem colocar aqui perguntas, tá? Que aí eu vou falar um pouco sobre a questão justamente dos elementos de conexão, né, das teorias de qualificação, para que vocês possam entender mais concretamente, tá? Aí semana que vem a gente vai ter a semana de estudos individualizados, não tem aula minha, vocês vão entregar as atividades que ainda não fez dos exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 3 e 4, podem entregar até semana que vem, e a gente tem encontro daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, pessoal, eu já vou disponibilizar a prova de vocês. Vocês vão responder essa prova até o dia 6, no modelo dissertativo, e daqui a 15 dias eu dou uma revisão, eu explico como é que eu quero que responda a prova, entendeu? Já com a própria prova, né? E aí vocês podem fazer no decorrer de uma semana. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou agora mostrar para vocês aqui concretamente alguns exemplos em relação a direito internacional privado de elementos de conexão e teorias de qualificação. Aqui, quem vai entrar? Pronto, perfeito. Estou abrindo aqui, viu? Para a gente explicar para vocês. Que, inclusive, alguns alunos ficam na dúvida. Como é que eu vou identificar na prática um elemento de conexão? Ou como é que eu vou identificar na prática uma teoria de qualificação? Pronto, perfeito. Agora eu vou abrir. Deixa eu olhar se já dá para vocês verem.
Deixa eu aumentar um pouquinho. Então, deixa eu selecionar essa questão. Essa questão aqui é com base no Código Civil Espanhol, que é o Real Decreto de 24 de julho de 1689, artigo 12, parágrafo 1º. A qualificação para determinar a norma aplicável no conflito será sempre feita de acordo com a legislação espanhola. Então, nesse caso, a teoria de qualificação aplicada é a lex fori, porque diz que a qualificação é feita de acordo com a legislação espanhola. Simples. Porque lembrando, lex fori é quando o juiz deve aplicar a sua norma. Lex causae, a norma estrangeira. Olhem, por exemplo, a legislação do Uruguai, do Código Civil Uruguaio, que é a Lei 16.603/94, artigo 2.402. As formas do processo se regem pela lei do lugar em que se localiza o juízo. Nesse caso, em relação à lei processual, também lex fori, né? Ou seja, em relação à parte processual, o juiz segue a lei do seu domicílio. Argentina, artigo 2601 do Código Civil e Comercial da Nação Argentina, que é a Lei 26.994/2014. Então, ele reza o seguinte: fontes da jurisdição. A jurisdição internacional dos juízes argentinos, não determinada por tratados internacionais e na ausência de acordo entre as partes em matérias disponíveis para escolha de jurisdição, se atribui conforme as regras do presente Código e as leis que sejam especiais que sejam aplicáveis. Também é o caso de lex fori, porque diz o seguinte, olha, em questão de direito internacional, né, que os juízes argentinos resolvam, em questão de direito internacional privado que os juízes argentinos resolvam, então vai ser solucionado através, né, do Código, que é o Código Civil e Comercial Argentino, e leis especiais aplicáveis. E aí, repare que eles já separam a questão dos tratados e a questão também do acordo entre as partes, ou seja, da autonomia da vontade. Sim, vamos ver umas situações aqui que são lex causae. A gente viu de lex fori, né? Olha aqui uma situação de lex causae, que é a Lei de Introdução ao Código Civil Alemão, que seria a Lei de Alemanha de 1994. Artigo 43, Direitos Reais, parágrafo 1º. Os interesses em propriedades são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. Então, nesse caso, é claramente a lex fori. Lex fori não, perdão, a lex causae. Porque imagine o seguinte, tem uma propriedade de um alemão que é situada na Espanha. O alemão tem uma casa de praia na Espanha. Então, se, por exemplo, tiver uma questão de sucessão, aí o juiz vai olhar o seguinte: os interesses em propriedade são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada. Então, o juiz alemão, nesse caso, vai ter que aplicar a legislação espanhola quando ele estiver julgando o caso. Deixa eu olhar se eu acho mais um. Pronto, Itália.
Outro caso de lex causae, que é a lei número 218, de 31 de maio de 95, que é o artigo 5º, parágrafo 1º. Ações reais relativas a imóveis situados no exterior. Praticamente a mesma coisa. Primeiro, a jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens móveis no exterior. Então, se aplica a lei estrangeira e a jurisdição estrangeira, que é a lex causae, né? Então, agora vamos falar de elementos de conexão. Elementos de conexão. Vamos ver aqui. Pronto, aqui tem alguns casos, né? É elemento de conexão pessoal aqui nessa alternativa. Nacionalidade, lei do lugar do destino da mercadoria, lei do lugar da coisa, lugar de celebração do contato. Nacionalidade, obviamente, que diz respeito à questão da pessoa, né? E é elemento de conexão voluntário. Aí tem nacionalidade, lei do lugar do destino da mercadoria, lugar definido pela autonomia das vontades das partes, né? Lembrando que só é possível isso no caso de... Deixa eu ver se eu acho. Legislação mesmo, né? Ô, professor. Sim. Pode falar. Eu fiquei com a dúvida, por exemplo, se um contrato estiver dispondo que o foro vai ser o domicílio o país de domicílio da outra parte, por exemplo, aí seria uma convenção por conexão real ou vai ser uma conexão pessoal? Não, é pessoal. Por que não é real? Porque o domicílio não é necessariamente como eu estava falando aqui. O domicílio não implica necessariamente em propriedade. Por exemplo, eu moro aqui de aluguel nessa casa. Não, mas assim, o que eu quero dizer é se no contrato eles estipularem um domicílio, ainda vai ser pessoal? A autonomia da vontade, aí você diz. Não, é autonomia da vontade. Aí nesse caso é voluntário. Porque não escolheram? Podia ser o da outra, podia ser o domicílio do outro, né? Ah, sim, sim. Aí prevalece a autonomia. Aí, nesse caso, seria o pessoal, não seria real, porque, como eu disse, o domicílio não implica na propriedade. Seria, aí, nesse caso, a sua dúvida, ou se era autonomia da vontade, autonomia da vontade, porque eles escolheram, porque podia ser o domicílio da outra parte. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Sim, vamos ver aqui. Pessoal, vamos ver aqui o artigo 10, né, parágrafo 1º do Código Civil Espanhol, de 1889. Qual é o elemento de conexão? Vocês estão vendo que é real, mas por que é real? Porque fala de, aqui, artigo 10º, parágrafo 1º. A posse, propriedade e outros direitos sobre bens imóveis, assim como seu registro, são regidos pela lei do lugar onde se encontram, que em latim é o princípio do lex rei citae. A mesma lei se aplica a bens móveis. Pronto, real. Que real tem a ver com a propriedade, entendeu? Sempre. Pronto, o do Uruguai aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Eu não sei se vocês estão escutando, mas hoje foi a noite todinha, não sei esse bug o que deu. Toda vez que um aluno praticamente queria entrar, só entrava se eu autorizasse. Não sei se vocês ficam escutando, fica pam pam, que nem fosse tocando uma campainha. Pronto, no caso do Uruguai, é o artigo 2.397 para a gente analisar. As relações de bens entre os esposos se determinam pela lei do Estado do primeiro domicílio, em tudo que não esteja proibido pela lei do lugar de situação dos bens, sob matéria de estrito caráter de direitos reais.
Como nesse caso fala do primeiro domicílio, aí realmente é pessoal, porque aí já excepciona aquela questão do que está falando aqui, a lei do que não for proibido pela lei do lugar da situação dos bens. Então, nesse caso é pessoal, já que é regido pelo domicílio. Ô, professor, Pode falar. essa questão aí também faz um pouco de confusão com a questão da autonomia da vontade, que no slide até hoje o senhor fala da autonomia da disposição dos bens, depois Certo, do pagamento. Mas nesse caso, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, olha, porque não é. Quer dizer o seguinte, as relações de bens entre os esposos se determinam pela lei do Estado do primeiro domicílio matrimonial. Então, tá aqui, ó, primeiro domicílio matrimonial. Tá certo? É diferente deles terem assinado um documento no qual eles escolheram especificamente. Claro que você escolhe o seu domicílio. Quer dizer, escolhe numa certa medida. Você geralmente vai para onde você tem disponibilidade de ir naquele momento, né? Somente quem está começando uma vida em conjunto. E aí, excepcionando tudo que não for proibido pela lei do lugar de situação dos bens. Que aí prevaleceria, mas nesse caso é pessoal. Justamente por fazer referência ao primeiro domicílio, né? Não seria voluntário. Pronto. Vamos ver aqui um voluntário, já que acho que a Juliana, né, estava falando. Vamos ver aqui um voluntário, que é o artigo 2605 do Código Civil e Comercial da Nação Argentina. Acordo de eleição. Em matéria patrimonial e internacional, as partes estão facultadas em escolher a jurisdição de juízes ou árbitros fora da República, exceto quando os juízes argentinos tenham competência exclusiva ou que a escolha esteja proibida por lei. Aí é voluntário, né? Ou seja, com aquelas exceções que digam respeito a questões de interesse e direito público, as partes podem escolher. Que aí, como eu disse, geralmente quando há o voluntário, se permite a autonomia da vontade por haver direito disponível, né, entre as partes, e aí é onde se excepciona o interesse público. Então, aqui, com certeza, é voluntário. Pronto. Outro exemplo pessoal. A maioria dos casos segue o pessoal, né? Que seria o Código Civil Peruano, Decreto Legislativo 295 de 84. Divórcio, artigo 2081. Divórcio e separação de corpos. Esse aqui é mais simples de entender, né? O direito ao divórcio e à separação de corpos se regem pela lei do domicílio conjugal. Então, aqui é elemento de conexão pessoal, domicílio, né? O do Uruguai foi? Não, tranquilo. E pronto, gente. O que mais? Ah, essa batidinha é o que o Oswaldo está falando, sou eu digitando. Porque bate, assim, acho que ressoa no teclado, né? Ressoa do gabinete, do notebook. Não, o som do pessoal que pedindo para entrar é que nem fosse uma campainha. Que aí geralmente eu saio e vejo. Sim, pessoal, agora que a gente terminou. Ô, professor. Oi. Pode falar, Desculpa Oswaldo. se o senhor explicou antes de eu ter entrado, não sei se o senhor explicou. Foi o que houve dessa vez que está assim, precisando solicitar? Olha, Alcindo estava falando que desde tarde estava acontecendo isso também com o EPJ. Provavelmente é alguma falha, algum bug nas contas do Google aqui da ACES. Então, provavelmente é isso. Certo, Oswaldo? Foi isso que aconteceu. É alguma falha. Obrigado, professor. Porque, como eu estava falando, quando o sistema ele funciona normal,
Ele só pede autorização se você estiver usando um e-mail que não seja o e-mail da SES Unito, por exemplo, que seja um Gmail particular. Aí pede autorização. Mas quando é esses Gmails da instituição, que vocês sabem que a instituição tem o convênio com o Google, né? Ele segue normal. Mas acredito que amanhã normalize. Qualquer coisa a gente reporta para o suporte, né? Que está ocorrendo. E não são todos alunos também. Alguns alunos podem entrar direto. Não sei o que foi. Então, se daqui para amanhã não melhorar, a gente tem que entrar em contato com o suporte. Tanto pode ser eu quanto vocês. Porque realmente interrompe, sabe? Assim, às vezes corta o raciocínio do professor. O professor tem que sair da apresentação para ir confirmar que o aluno entra, então. Mas, enfim, coisas desse sistema de informática que a gente vive, né? Tá, Juliana, pode ter certeza. Inclusive, eles ampliaram a equipe, né? Que realmente estava dando conta, não. Arnaldo, agora qual foi? Não sei se você lembra, tem que lembrar. Que era em relação a bens móveis. Eu acho que foi, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu mostrar. Eu acho que foi do Uruguai, se eu não me engano. Pronto, vamos ver se é isso aqui. Acho que foi. Se não for, me avise. Pronto. Vou explicar por que que não é Lex Reicite. Porque é o seguinte, olha, as relações de bens entre os esposos se determinam pela lei do Estado de primeiro domicílio matrimonial. Beleza. Falou aqui do primeiro domicílio matrimonial, já se torna pessoal. Aí excepciona, em tudo que não esteja proibido pela lei do lugar de situação dos bens, que aí a Lex Reicitae, sob matéria de estrito caráter de direitos reais, ou seja, desde que não esteja em contradição com a Lex Reicitae, se aplica o primeiro domicílio conjugal. Não foi desse assunto, foi do outro assunto? Teorias de qualificação, vamos ver se a gente acha, né? Teoria de qualificação, vamos ver aqui. Não foi aqui. Deixa eu ver, isso aqui não é. Não é esse. Pronto, esse aqui da Alemanha, direitos reais, os interesses de propriedade são regidos pela lei do país no qual a propriedade está situada, é o Lex Reicitae, Alemanha. Acho que o outro que eu tinha mostrado era a Itália, que também segue a mesma coisa. Que é aqui, azione reali relative ad immobili siti all'estero, que é ações reais relacionadas ou relativas a bens, a imóveis situados no exterior, né?
A jurisdição italiana não subsiste em relação a ações reais relativas a bens imóveis localizados no exterior. Aqui também não é exceção, aqui também é lex rei citae. Entendeu? Seria uma dessas, Arnaldo? Pronto, gente. Se tiverem mais alguma pergunta, podem colocar aqui. Enquanto isso, eu dou aqueles reforços de aviso que a gente falou no comecinho. Semana que vem é minha semana de estudos individualizados, não tem aula ao vivo minha. E aí, quem não fez, deve fazer os estudos dirigidos e exercício de fixação dos pontos 3 e 4. O pessoal que optou pela presencialidade vai ter que fazer relativo a esse mês de março, devido às restrições da pandemia, tá? Então, a presença de vocês vai seguir igual aos outros, né? Vai ser pelas atividades que vocês fizerem. Então, façam exercício de fixação de estudos dirigidos, ponto 3 e 4. Alguns já fizeram, outros não. Daqui a 15 dias, a gente volta, eu já terminei o assunto, e o que a gente vai fazer daqui a 15 dias? Eu vou disponibilizar a prova. Essa prova vocês têm que responder até o dia 6 de abril, tá? Que as provas de vocês vão ser do dia 29 de março até o dia 9 de abril. No caso, o dia de entrega da minha prova vai ser 6 de abril. A minha prova vai ser dissertativa, vão ter 4 temas de dissertações, um tirado de cada ponto, e vocês vão escolher um, fazer 15 a 25 linhas dentro da escolha. Agora, não esqueça, prova dissertativa tem que ser feita com a linguagem do aluno. Não pode ter citação direta, só pode ter citação indireta. Não aceito citação direta nem da legislação. E também tem aquilo que a gente estava falando, tem o cuidado de responder a prova com a sua própria linguagem. Não emprestem prova para colega, tá? Que uma dissertação tem que ser feita com a linguagem da pessoa, e a gente vai observar isso. Outra questão, principalmente, todos podem fazer, mas principalmente aqueles que se matricularam no final do mês de fevereiro, comecinho de março, não deixem de fazer o exercício complementar, que abona o excesso de faltas, no caso de fevereiro, para quem se matriculou depois, vai abonar todas as de fevereiro. Tá? Aí, a partir de março, o excesso. Quem está matriculado desde o começo, abona o excesso de todas. No caso dessa disciplina, excesso de faltas são 8, a partir de 8. Até 8 faltas vocês podem ter, tá? E aí não deixem de fazer. O exercício complementar, todos podem fazer, vale um ponto extra. E, gente, esse exercício complementar pode ser entregue até o dia 1º de abril. Ou seja, tem muito tempo, dá tranquilo para fazer com calma. Né? Então, basicamente, são esses os avisos que eu tenho. Passem para os colegas que não estão frequentando ou que estão com dificuldades para frequentar. Como sempre, eu peço a colaboração de vocês, né, para que deem esses recados, esse repasse para os colegas. Então, a gente se vê daqui a 15 dias. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo através dos canais competentes. A gente está à disposição aí dos representantes de turma. O Oswaldo aí sempre ajuda a gente, trazendo as demandas da turma. E eu agradeço, né? O Oswaldo também faz esse trabalho de levar os nossos recados para os colegas. Então, a gente está à disposição de vocês, tranquilamente. Então, é isso, pessoal. Boa semana para vocês e até daqui a 15 dias, tá?